A gente vai começar a meditar já já. Para quem nunca meditou comigo, ou nunca meditou na vida, não tem problema. Vocês vão entender o que fazer, a gente vai meditar junto aqui, eu vou fazer uma meditação guiada. Então não se preocupem, basta estar sentada confortavelmente ou sentado confortavelmente. Ok? Então sugiro que vocês comecem a procurar um lugar para sentar confortavelmente, uma cadeira, um sofá, uma poltrona. Então, vamos lá? Vamos começar a meditação. Me ajeitar aqui também. Sugiro que vocês façam o mesmo. Se aconcheguem. Eu estou falando com vocês aqui dos Estados Unidos. Estou bem aqui me esquentando porque está bem frio. Ontem teve neve aqui. Então estou colocando uma coberta aqui nas pernas para ficar bem aconchegante. Então vamos lá, gente. Está na hora agora. Vamos fechar os olhos, sentar confortavelmente e fechar os olhos. Quem está chegando, vamos sentando e fechando os olhos. E para começar, nós vamos fazer 3 respirações. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Ok? Então vamos lá. Mais uma. Agora a última. Relaxa os ombros. Percebe o corpo, deixa ele relaxando. Vai percebendo o corpo partir do topo da cabeça, descendo a sua atenção para as pálpebras, maxilar. Vai percebendo e relaxando, pescoço, ombro, braços, abdômen, quadril, relaxa o quadril, relaxa as pernas e os pés. Agora, vamos começar a perceber os pensamentos que estão surgindo na sua mente. Perceba. Não julgue os pensamentos. Não analise os pensamentos.
Simplesmente permita que os seus pensamentos sigam o fluxo natural e espontâneo. Deixe os pensamentos fluindo como as nuvens fluem no céu. As nuvens fluem no céu sem um destino específico. Não lute com os seus pensamentos. Aceite todos os pensamentos que surgem na sua mente. Os pensamentos podem ser agradáveis, mas podem ser também desagradáveis. Não importa. Não julgamos, apenas aceitamos. Perceba que a sua respiração está acontecendo naturalmente. Não precisamos criar um ritmo respiratório para a meditação. A respiração acontece, simplesmente acontece naturalmente. Deixamos a respiração e os pensamentos livres na sua espontaneidade. Perceba que não precisamos fazer nada. Os pensamentos acontecem e a respiração também, espontaneamente. Então, nós simplesmente somos testemunhas desse processo. Do pensar e do respirar. Agora, vamos meditar em silêncio, nesse lugar, nesse ambiente mental propício, onde aceitamos tudo que vem da forma que vem. E assim,
meditaremos em silêncio. Para você que ainda não aprendeu uma técnica de meditação, apenas observe a sua respiração durante esse silêncio. Então agora começamos em silêncio. Aproveitem esse momento. Eu aviso quando terminar.
Ok. Agora vamos terminar a meditação, mas ainda não vamos abrir os olhos. Vamos esperar alguns minutos de olhos fechados. Ok. Agora vamos saindo da meditação. Lentamente. Voltando, espreguiçando o corpo. Espero que a meditação tenha sido boa. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade para colocar aqui. Eu vou aproveitar nessa primeira live do ano, falar um pouquinho com vocês sobre o estresse, né? Eu acho que o meu contato com as pessoas que já praticam meditação e pessoas que não praticam meditação, ambas reclamam de alguma forma, de alguma maneira, sobre situações estressantes. E é isso que nos leva a querer praticar meditação diariamente. O estresse, ele atua de uma forma muito incisiva na nossa fisiologia e na nossa mente, né? O estresse, ele nada mais é do que um estímulo, né? Qualquer estímulo que você tenha no seu dia a dia pode ser um estresse ou pode não ser um estresse, né? Então, por exemplo, né? Se você está em casa, recebe um telefonema da sua provedora de celular dizendo que a sua conta vai aumentar. Isso pode ser um grande estresse para você,
né? Isso pode ser um estresse, porque você pode estar com com as suas finanças contadas por cada mês, né? Você recebe um salário e você tem contas a pagar. E de repente você recebe uma notícia e você se vê num lugar que você não sabe como resolver aquela situação, né? Então esse é uma questão, né? Esse é um ponto, é o problema, alguma notícia, algum problema, né, que chega para a gente, que a gente não sabe como resolver e que a gente não pode e não quer lidar, né? Então, esse exemplo que eu estou dando, né, de uma ligação da sua provedora de celular dizendo que a sua conta vai aumentar. Isso pode gerar um grande estresse. E uma outra pessoa que tenha um pouco mais de folga no orçamento do mês pode simplesmente não se sentir estressado, falar, poxa, que chato, as contas estão aumentando, mas tudo bem, eu vou pagar aí mais R$ 50 por mês porque eu preciso e eu posso e tudo bem. Então, é importante a gente ter a clareza de que o estresse, ele só é um estresse por conta da nossa condição interna, tá? É importante que isso fique muito claro para vocês. Tanto para vocês que estão meditando diariamente, quanto para vocês que não meditam diariamente ou que ainda nem aprenderam a meditar. Resumindo, o estresse, ele varia, né, de acordo com a sua condição interna. Como é que a gente vai entender com maior clareza para sair, para mudar essa condição interna? Nesse caso, né, desse exemplo que eu dei agora, da conta do celular, que vai aumentar, você simplesmente, se você não tem um orçamento, você vai ter que fazer alguma coisa sobre isso. Mas pode ser que isso não te estresse. Quanto mais a sua condição interna está preparada para receber notícias, informações que aparentemente seriam desfavoráveis, mais você vai lidar com aquilo sem estresse. E agora, né, o que é mais interessante, mais importante em tudo isso, quanto mais você estiver preparado para lidar com aquela situação, quanto mais flexível for a sua fisiologia, a sua mente, melhor ainda você vai poder pensar em soluções para as situações de estresse. Percebem isso? Então, se você está completamente agitada ou agitado por dentro, você está com milhões de coisas na sua cabeça para fazer, milhões de coisas para resolver, e você já está vivendo num nível de ansiedade, né? Você já de repente não dorme bem, porque o seu nível de ansiedade está alto. Você vai receber qualquer notícia, é como uma gota d'água num copo cheio. Qualquer notícia que saia um pouco, que seja um pouquinho desfavorável, vai ser a gota d'água que vai transbordar o copo, né? Então, a gente precisa mudar essa condição interna que a gente é no nível da mente e da fisiologia. Então, para mudar essa condição interna, a gente precisa de alguma ferramenta, a gente precisa de algum instrumento, né? Então, a pessoa precisa mudar essa condição interna para lidar melhor com os estresses. Faz sentido? Se você está praticando meditação todo dia, você percebe que você lida melhor com os estresses ou com situações que seriam talvez muito mais estressantes. Eu ouvi isso de um aluno hoje, né? Um aluno que está meditando há pouco tempo. Começou a meditar tem uma semana.
A mesma situação aconteceu, duas situações quase idênticas aconteceram em um intervalo de poucos dias. Na primeira vez que aconteceu, o estresse foi muito maior do que na segunda vez. Por quê? Porque a condição interna mudou. A mente está mais equilibrada, a fisiologia está funcionando num nível de cortisol, de estresse menor, a serotonina já está aumentando. Então, essa amplitude mental que a gente ganha com a prática regular de meditação faz com que a gente possa lidar com as situações que antes a gente não conseguia. Não é que a gente vá ter que parar de solucionar as questões que surgem. Muito pelo contrário, a gente vai ter muito mais força e capacidade mental e criatividade para solucionar as situações. E toda essa questão do estresse desencadeia numa série de outras questões na nossa fisiologia e na nossa mente. Né? Como eu falei agora há pouco, ansiedade, né? O nível de ansiedade maior. Às vezes a ansiedade entra num nível de síndrome do pânico, de insônia, né? A pessoa não consegue mais dormir porque está ali ruminando pensamentos daquele estresse que teve que ainda não digeriu, né? Aquela informação que chegou para ela naquele dia, ainda está ali no processo de ruminamento ali, né? Tá o tempo todo na cabeça da pessoa e a pessoa não consegue nem dormir porque quer solucionar. Só que quanto mais a gente está ruminando, menos chance de solucionar a gente vai ter. Porque para solucionar a gente precisa olhar de um outro patamar, de um outro nível. Né? A gente precisa olhar por cima, por fora, para a gente poder solucionar qualquer situação. Então esse é um ponto importante. Agora eu quero passar para vocês o que é esse estresse. Né? O estresse, então, em outras palavras, o estresse nada mais é do que uma carga maior do que a gente possa suportar. Né? Então, isso em qualquer situação da vida. Seja em casa com filhos, seja numa relação com o companheiro ou a companheira, seja no trabalho, com colegas de trabalho, com chefe, com pessoas da equipe, seja numa situação de extrema competitividade para atletas. O estresse é uma carga que chega maior do que a pessoa pode suportar, ou maior do que qualquer objeto possa suportar. Né? Então, se a gente for pensar num carro, por exemplo, se você botar muito peso naquele carro, ele não vai suportar, ele vai quebrar, alguma coisa vai quebrar. Né? E a fisiologia é isso. A gente vai botando estresse e aí a gente vai quebrando. Né? O que é o quebrar? Ansiedade, insônia, né? Por aí vai. Então, a gente precisa entender que o ciclo do estresse ele tem uma curva ascendente, né, que chega num pico e depois desse pico ela começa a descer. Então o que acontece nesse pico do estresse? Nessa ascendente? Né? A gente está com energia, né? A gente está naquele dia se sentindo bem, a gente começa fazendo as coisas bem, e aí daqui a pouco a gente começa a fazer demais e a gente começa a ficar cansado, e a gente não para de fazer porque a vida demanda e a gente tem acesso a tudo o tempo todo hoje em dia. Né? Então a gente vai para casa, continua trabalhando e a gente chega nesse pico e a gente não renova as nossas energias. A gente não muda a nossa condição interna. E quando a gente não faz essa parada, quando a gente não dá essa parada mental, e quando eu falo mental, eu estou falando do corpo também, essa parada fisiológica, quando a gente não para, né, seja com a meditação, seja para parar de pensar no trabalho, conversar com alguém,
né? Quando a gente não faz isso e a gente vai dia após dia nesse ritmo, essa curva vai descendo. E aí começam as questões de saúde mental e, consequentemente, saúde física. Corpo e mente andam juntos, né, o tempo todo. Então, procurem refletir sobre isso, procurem ponderar sobre o que eu estou passando aqui, para vocês terem uma vida melhor. Porque os estresses, ou melhor, as notícias e as informações vão continuar chegando para a gente. O que a gente percebe sobre o que chega para a gente é o que tem que mudar. E é o que pode mudar. A gente não tem como controlar o que vai chegar para a gente. A gente pode controlar algumas poucas coisas, mas, no geral, a gente não vai conseguir controlar o que está chegando para a gente. Concordam? Então, essa carga que chega para a gente, ela vai ser vista como um estresse grande, médio, pequeno ou até apenas uma situação. Depende de como você está emocionalmente, mentalmente, né, fisiologicamente naquele momento. Então você precisa se cuidar diariamente para poder encarar essas situações da vida, que são situações da vida. Todos nós vamos encarar situações desagradáveis, que não batem tão bem, né? Então, tem uma outra informação interessante que eu quero passar para vocês, que foi uma pesquisa realizada nos anos 80, que mostrou que a meditação, na verdade, mostrou que quem pratica meditação diariamente consegue se recuperar de situações de estresse mais rápido do que pessoas que não praticam meditação diariamente. Então, nesse estudo, as pessoas receberam um estímulo estressante e o que aconteceu? As pessoas que praticavam se recuperavam, saíam do estado de estresse antes do que as pessoas que não praticavam meditação regularmente. As pessoas que praticavam meditação saíam mais rapidamente. Então, até mesmo a pessoa que está praticando regularmente pode perceber uma situação como estressante, né? Mas ela vai se recuperar mais rápido, né? Então, não pense que por você meditar todo dia, você não vai perceber um estresse. Vai perceber um estresse, vai ter incômodos, mas eu tenho certeza, eu falo pela minha experiência e pelo relato de muitas pessoas, que se você está praticando diariamente, você vai sair daquela situação de estresse de uma forma muito mais rápida, né? E você vai deixar também de acumular outros estresses que você estaria acumulando, né? É muito comum as pessoas relatarem um exemplo, né, que vocês têm visto eu falar muito mais hoje em dia, que é um foco que eu estou dando no meu trabalho muito maior, que é muito importante, que é uma questão muito séria, que é a insônia, que é uma questão que desencadeia uma série de outros problemas de saúde, as pessoas que têm insônia não estão conseguindo fazer essa digestão do estresse durante o dia. A insônia não é uma coisa pontual que acontece à noite, ela é uma consequência desse estresse que não foi digerido. Faz sentido para vocês? Então, eu quero fazer um outro comentário, né, em relação ao estresse, né, que está diretamente relacionado à nossa capacidade de relaxamento, né? Então, agora eu não estou nem falando necessariamente da prática de meditação. A gente pode estar falando de uma prática de respiração, por exemplo, né? A prática de respiração te leva a um relaxamento em algum momento do dia em que você esteja muito, né,
sacrificada mentalmente, né? Que você pare e faça uma respiração por alguns minutos e você já entra num estado de relaxamento que te previne outras questões que poderiam vir no dia, ou outras questões que talvez você nem conseguisse perceber que são questões, porque você nem daria conta daquilo. Então, para você evitar o estresse, não é você se trancar no quarto e ficar sem sair de casa vários dias. Isso vai criar mais estresse em você, né? É você cuidar de si para poder lidar com a vida. É você buscar o silêncio que você tem dentro de você. É você buscar essa paz para que você possa evitar uma mente agitada, né? Para que você possa perceber quando você está ficando mais agitada, né? E com isso, você estar cada vez mais blindado para os estresses que vão deixar de ser percebidos como estresses tão fortes. É como uma casa, né? A nossa casa, por exemplo, ela é protegida, né? Paredes, janelas, portas. Se ela fosse aberta, ia ser um estresse, né? Choveu, ventou, tempestade, neve, calor, frio, ia ser um estresse o tempo inteiro, né? Não ia ter como viver em paz. Então, é a mesma coisa para a nossa fisiologia, a nossa mente. A gente precisa proteger, a gente precisa blindar, né? O nosso arcabouço, nossa mente, nosso corpo. Só que essa blindagem, ela requer uma dedicação, ela requer ferramentas, né? Assim como a casa requer vidro nas janelas. Você pode abrir a janela de vez em quando, mas em momentos propícios, né? Sim, a conexão com a natureza também diminui o estresse. A conexão com a natureza é uma ferramenta maravilhosa. Existem pesquisas científicas que mostram, principalmente uma pesquisa que eu já vi, mostrando que pessoas que têm contato com a natureza são menos propensos a se estressarem, a ter uma vida mais tranquila, né? Então essa também é uma forma de você se proteger do estresse, é você estar em contato com a natureza. Agora, por que o contato com a natureza te leva para um lugar de estar mais em paz com o estresse, lidar melhor com o estresse? Porque quando você vai para a natureza, você experiencia o silêncio da natureza que reverbera em você, que você e a natureza ambos têm esse silêncio inerente. E essa paz que vem e os pensamentos se tornam pensamentos mais agradáveis, mais tranquilos, né? A gente geralmente, depois que vai para a natureza, volta diferente, né? Com uma sensação de paz maior, né? Então, quando você tem esse hábito de estar na natureza, sim, você vai perceber muito mais essa capacidade de lidar com o estresse, por conta dessa paz que você está sentindo, com essa paz que está penetrando em você por causa daquele ambiente que você está. Você sai de um grande centro urbano, vai para um lugar mais tranquilo, com menos gente, com mais natureza, né? Praia ou não. Você vai entrar num nível de frequência vibracional diferente, mais calmo, muito mais paz, né? Então, a meditação, ela é uma ferramenta simples e fácil que te leva com muito mais rapidez para esse lugar de paz. E você pode fazer os dois, pode meditar na natureza, pode meditar e ir para a natureza, e deve,
porque é maravilhoso, né? É muito bom. Mas a meditação é muito prático, né? Ela é uma ferramenta fácil que te permite, em qualquer lugar que você esteja, te levar para esse lugar. Então, resumindo, que a gente já está chegando em 1 hora aqui de papo, quer dizer, 1 hora de live, daqui a pouco o Instagram vai acabar. Eu vou fazer um resumo aqui, então, do que a gente falou, né? O estresse ele vai sendo acumulado aos poucos, ao longo da nossa vida, ou ao longo de um dia, né? Com informações que a gente vai recebendo ao longo do dia ou ao longo da vida, notícias, situações, a morte de uma pessoa querida, né? Situações difíceis no trabalho, notícias adversas ao seu trabalho, né? Situações difíceis na relação. Então tudo isso acontece num dia só ou vai acontecendo aos poucos ao longo da vida, né? Então tudo isso vai acumulando no nosso sistema nervoso. E em algum momento esse acúmulo ele não dá conta, o sistema não consegue digerir esse acúmulo. É uma quantidade muito grande. É como um bueiro de rua num dia de tempestade. Ele não dá conta de evacuar toda aquela água, né? Então, dessa mesma forma, o nosso sistema ele não consegue dar conta de todo esse estresse que veio se acumulando. A não ser que você esteja fazendo algumas coisas na sua vida, tomando algumas atitudes na sua vida para escoar essa água da tempestade, para escoar, digerir esse estresse, digerir esses estresses do dia a dia. Então, algumas ferramentas diárias, como a meditação e a respiração, que é o que eu tenho para oferecer, é o que eu tenho para dar, que funcionam e quem faz sabe que funciona. Então, para você que não está conseguindo digerir os estresses, existe uma forma de digerir. A gente pode digerir os estresses, né? Uma analogia clássica que eu gosto de usar é com a questão do escovar os dentes, do hábito de escovar os dentes. Então, escovar os dentes é uma analogia clássica que mostra que se você não escovar o dente todo dia, você vai acumular bactéria na sua boca. E se você acumular bactéria, você vai começar a ter problemas nas suas gengivas, nos seus dentes, né? Mesma coisa com a nossa fisiologia, a nossa mente. A gente está acumulando estresse demais. E o mundo está vivendo num ritmo muito acelerado e as pessoas estão precisando desacelerar. As pessoas estão precisando encontrar essa paz e mudar essa condição interna que está sendo massacrada com os nossos hábitos. Então a gente precisa de hábitos novos que vão nos levar a uma mudança de funcionamento neurofisiológico, fisiológico, para entrar num lugar muito mais equilibrado, muito mais ordenado por dentro, para poder lidar com o turbilhão que vem do lado de fora. Espero que tenha ajudado, né, vocês, começando o ano agora, a ter uma clareza maior sobre o estresse que vai continuar vindo e a importância que vocês precisam dar às práticas de meditação e respiração. O estresse é uma realidade, por quê? Porque a gente não está cuidando do que é interno, a gente não está cuidando da paz interior, da saúde mental. Quando a gente começar a cuidar, quando muito mais gente começar a cuidar dessa saúde mental, dessa paz interior todo dia, a gente vai ver também novas invenções no mundo, novas formas de viver. Porque a gente vai começar a pensar diferente. A gente vai querer criar uma nova realidade. Então, eu espero que vocês deem importância à sua prática diária. Eu espero que você que
não está praticando meditação ainda, que procure a meditação, procure técnicas de respiração para ter uma vida melhor para você e, consequentemente, para quem está ao seu redor também. É isso aí. Vamos inovando para um mundo melhor, para uma consciência melhor. Sempre bom estar com vocês. Obrigado por estarem aqui e espero que tenha servido esse papo, o primeiro papo do ano de incentivo para vocês terem um dia a dia menos estressado. Então, eu fico por aqui. Namastê. A gente se vê na próxima live, possivelmente amanhã ou quinta-feira. Eu ainda vou decidir aqui com algumas necessidades que eu tenho aqui de trabalho. Um beijo no coração de todas e todos que estão aqui. Um ótimo 2022. Mais uma vez, desejo que vocês consigam mudar esse ritmo, que vocês consigam olhar para dentro um pouquinho todo dia. Não é muito tempo. E vocês vão ver as mudanças que a vida vai oferecer, que vocês vão conquistar. Boa noite, um beijo. Namastê, namastê.